Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo da série sobre orientação a objeto, nosso curso rápido de orientação a objeto. E na aula de hoje, para poder fechar os conceitos principais de orientação a objeto, a gente vai aprender sobre encapsulamento, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se inscreve e dá aquele joinha para você acompanhar todo o conteúdo que for postado aqui no canal, ok? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é encapsular? Encapsular é guardar, é encapar, é proteger. E por que a gente quer encapsular, guardar, proteger ou esconder coisas no nosso código orientado a objeto? Para te explicar isso, eu vou começar te dando o exemplo de um carro, certo? O carro, gente, ele é constituído por uma infinidade de mecanismos. Ele tem vários dispositivos, ele tem vários componentes mecânicos, elétricos, eletrônicos. E esses mecanismos todos interagem de uma forma bastante complexa para poder produzir todos os resultados que um carro tem, virar, andar, as partes eletrônicas, lâmpadas, enfim, é uma infinidade de coisas. Mas a realidade é que enquanto você está dirigindo, você não opera essa infinidade de coisas. De dentro do carro, você tem acesso a uma parte limitada desses controles, desses comandos, desses componentes, até que para que seja simples de você conseguir operar o carro. Porque se você tivesse absolutamente tudo, cada um dos parafusos, cada um dos controles disponível para você mexer enquanto você dirige, seria muito difícil de dirigir. E além de ser difícil, seria potencialmente mais perigoso. Certo? Então o que o fabricante faz? O fabricante vai lá e encapsula os controles do carro. E aí ele deixa disponível para você coisas que são mais viáveis de você operar, que são fáceis de você operar e que são seguras. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos. Você pode operar o volante, você tem acelerador, freio, você tem embreagem, tem a manopla do câmbio, né? Você tem controle de ar-condicionado, vidros, lâmpadas, mas tudo isso encapsulado, protegido de uma forma de acesso e operação simplificada para garantir que seja fácil de usar e que seja seguro de operar. E é essa lógica que a gente vai utilizar no nosso código orientado a objeto. Imagina que o seu projeto orientado a objeto é como se fosse um carro. Ele tem um monte de componentes. Esses componentes frequentemente se tornam bastante complexos, interagem entre si, né? A dinâmica da orientação a objeto. Se você for reparar, é sempre que você tem várias classes e essas classes elas acabam sempre interagindo uma com a outra. Se você for lembrar dos nossos exemplos anteriores, as classes sempre interagem uma com a outra. E essa interação é que torna a orientação a objeto tão poderosa. Só que quando você vai fazer essa interação, você tem que deixar disponível para que uma outra classe opere aquela classe ou trabalhe com os atributos, com os métodos, de uma maneira encapsulada. Então, de dentro da classe, você precisa definir o que é que precisa estar disponível para ser alterado, mexido, utilizado, invocado dessa classe que eu estou programando a partir de uma outra classe que vai utilizar, que vai reutilizar a minha classe. Lembrando que, como eu falei no início do curso, orientação a objeto é sempre focado em reuso de código. Então, se vai acontecer reuso de código, o ideal é que você encapsule bem o código que vai ser reutilizado para que esse reuso seja mais efetivo, mais conciso, mais coeso e mais fácil. Se você encapsula, né, os controles, os comandos, os atributos, os métodos da sua classe, você torna muito mais factível e muito mais provável que o reuso daquele código seja feito. Por quê? Porque a pessoa não vai precisar ficar decifrando uma infinidade de coisas da sua classe. Tem alguns controles disponíveis estrategicamente que te permitem operar corretamente e reutilizar aquela classe. Seja você mesmo que vai reutilizar a classe ou uma outra pessoa que vai reutilizar a classe, porque, por exemplo, está no seu projeto, ou ainda você está fazendo uma biblioteca que vai ser disponibilizada e publicada para pessoas que você nem conhece trabalharem. E essa é a dinâmica da orientação a objeto. Sempre trabalhar pensando que aquele código, aquele trecho, aquele conjunto de classes, aquela classe, aquele método vão ser reutilizados. Ok? Então, na orientação a objeto, a gente tem os modificadores de acesso. A gente tem níveis de acesso. A gente tem o acesso do tipo public, o acesso
público, a gente tem o acesso protegido, que é o protected, e a gente tem o acesso private, que é o acesso privado. Então, são 3 níveis de acesso: público, protegido e privado. Começando do público, que é aquela diretiva public que a gente colocou na frente da classe. A gente colocou diretiva public na frente de métodos, a gente colocou diretiva public na frente de atributos. E o que significa o public? Significa que qualquer um pode operar, atualizar, alterar, ler, escrever, invocar aquele método ou atributo. Ele pode ser manipulado por qualquer outra classe que não seja a sua. Então, ele é de acesso livre. Não existem restrições de acesso. Então, não foi encapsulado, não foi escondido quando você coloca public, tá? Você tem o mais extremo de todos, que é o private. O private, o privado, significa que somente a própria classe pode utilizar aquele método ou aquele atributo. E aí você vai se perguntar, poxa, mas para que eu preciso de um método que não pode ser acessado de fora? Provavelmente vai ser um método que vai ser utilizado de dentro da própria classe por outros métodos, certo? Então, quando você cria vários métodos privados, você esconde essas funcionalidades intermediárias de controle interno da sua classe e esses controles vão ser invocados a partir de uma outra chamada de um método que seja público. Então, você vai ter um método público disponível que concentra e organiza as chamadas e ele, eventualmente, pode chamar outros métodos privados. Mesma coisa com os atributos. Se você diz que um atributo é privado, significa que de fora daquela classe, aquele atributo não é enxergado. É como se não existisse aquele atributo de fora da classe. Ele não pode nem ser lido, nem ser escrito. Você nem lê, nem escreve. Ok? E por último, a gente tem o modificador intermediário, que é o protected, o protegido. O modificador protegido, ele impede o acesso a classes de fora, exceto classes que herdem daquela classe. Então, tinha, por exemplo, uma classe produto. Se eu colocasse os atributos como protegidos, eu estaria impedindo o acesso deles de classes de fora, exceto das classes que herdam de produto. No caso, o produto físico, a licença de software e a assinatura. Essas 3 classes poderiam enxergar os atributos e manipular os atributos do produto, se eu colocasse protegido, ok? Então, a gente ainda tem que falar dos métodos get, set, mas antes disso, vamos embora para o código, bora programar, para tentar exemplificar e deixar isso mais claro, beleza? Bom, pessoal, tá aqui o nosso código, o mesmo código que a gente parou na nossa última aula, e aí agora a gente vai dar uma recapitulada. O que a gente fez na última aula? A gente criou um gerador de relatórios, a gente criou um gerador genérico de relatórios, né, que permitia criar relatórios de qualquer coisa que fosse imprimível. Criei a interface imprimível com o método imprimir e qualquer coisa que seja imprimível eu posso imprimir. E aí o meu relatório ele é composto por um título, uma descrição e uma lista de itens, onde cada um desse item é um imprimível, ok? Além disso, a gente tinha uma classe cliente, que é um imprimível. Temos uma classe produto, né, que tem nome e preço. E dessa classe produto herda o produto físico, que além do nome e preço tem frete. Eu tinha a licença, que além de nome e preço tem chave de ativação. E por último, eu tenho a assinatura, que é um tipo especial de licença, herda de licença, que além da chave, do nome e do preço, tem também um atributo de duração, que é quanto tempo dura aquela assinatura, ok? E aí, por último, eu tenho uma classe principal. O que eu fiz na minha classe principal? Instanciei 3 produtos, um de cada tipo diferente. Criei um relatório de produtos, instanciei 3 clientes, criei um relatório de clientes e depois eu criei um relatório mesclando produtos e clientes para evidenciar a nossa herança, quer dizer, para evidenciar a nossa interface. Bom, então seguindo, pessoal, agora a gente vai fazer alterações nos nossos
atributos, a gente vai alterar a visibilidade dos nossos atributos, a gente vai encapsular. Imagina o seguinte, eu instanciei aqui uma licença. Para mim não seria muito coerente que alguém viesse aqui, produto 3, produto 3, ponto, e aí eu pegasse ali a chave, né? Produto 3 aqui, ele é uma licença para poder conseguir acessar esse atributo. Vou chamar ele de licença. Que eu pegasse a chave de ativação e modificasse para, sei lá, bolotinha. Não seria razoável. Eu não quero que alguém altere a minha chave. Não é razoável para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá esses atributos e vou deixar eles privados. Eu poderia também querer impedir que a pessoa viesse aqui no preço do produto e alterasse o preço do produto, né? Uma vez definido o preço deveria ficar, né? Então, eu quero impedir que esse atributo, uma vez instanciado o objeto, uma vez criado o meu objeto, eu quero impedir que ele seja sobrescrito, que ele seja alterado, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, primeiro eu vou na licença. Eu quero impedir que a chave seja modificada. Então, ao invés de public, eu penso aqui em colocar private, privado. Eu modifiquei o acesso desse atributo chave. E aí agora no programa, olha só, eu não posso, ele está acusando o erro. Se eu tentar rodar, não vai permitir. Por quê? Porque eu não posso acessar o conteúdo por causa do nível de proteção. O que é o nível de proteção? É o encapsulamento, public, private e protected. Ok? Mas veja bem, eu peguei a chave e deixei ela privada, certo? Só que quando eu chego lá na licença e deixo ela privada, eu estou impedindo também que a assinatura acesse. Por quê? Porque, nesse caso, a assinatura também utiliza o preço, certo? Quando eu vou calcular aqui a duração, eu tenho o preço. Então, para eu permitir que a assinatura acesse a licença, eu preciso, na verdade, que aquele atributo, né, seja um atributo não privado, mas um atributo protegido. Por quê? O atributo protegido vai me permitir que, de dentro dos filhos da licença, no caso, a assinatura acesse, consiga manipular a chave, né, mas de fora, não. E o raciocínio vai ser o mesmo, por exemplo, lá no produto. Por quê? O nome e o preço são acessados por quem herda do produto. Então, aqui é interessante eu pegar o nome e o preço e colocar como protected. Ok? O que é o protected? O protected vai ser acessado pelos filhos, por quem herda de produto, mas só por quem herda de produto e do próprio produto. De fora, não. Ok? Bom, então seguindo, pessoal, se eu vier aqui, por exemplo, no meu produto físico, o frete eu posso colocar ele como private. Por que eu posso colocar o frete como private? Porque esse frete ele só precisa ser acessado do próprio produto físico. A gente usa o frete na hora de calcular o valor total e no construtor do produto físico, certo? Quando eu estou lá na assinatura, a duração também. Só quem mexe na duração é a própria assinatura. Então, vou colocar como private. O construtor de todos eles eu vou deixar como public. Por que eu quero deixar o construtor como public? Porque se eu colocar o construtor como private, não vai ser possível instanciar, porque é o construtor que instancia objetos. E se o método que instancia o objeto não estiver disponível, não vai ser possível instanciar. Não vai funcionar o nosso código. O método calcula valor total, ele também pode ser invocado de fora, então vou deixar ele public
E o método imprimir também pode ser invocado de fora, por isso eu vou deixar ele public, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com o nosso cliente. Aqui a gente vai colocar os atributos nome e e-mail como private, ok? E vamos fazer a mesma coisa conferindo em todos para ver se os atributos estão encapsulados. Assinatura private, cliente private, licença protected, produto protected, no produto físico private e no relatório. Agora a gente tem que tomar decisões em relação ao nosso relatório. Por que vai ser muito importante, especialmente aqui, eu encapsular esses caras? Porque imagina que eu instanciei o relatório e aí eu tenho aqui o meu imprimível, minha lista de imprimíveis instanciada. Se eu deixo isso public, alguém pode vir aqui no Program e simplesmente zerar a lista de itens. Alguém poderia fazer isso aqui, olha. Alguém poderia atribuir null e aí invalidaria a minha lista de produtos, certo? Ficaria muito ruim. Então eu não quero que isso aconteça. Aqui está dando erro porque eu encapsulei. Não quero que alguém atribua valores, certo? Então vamos lá encapsular o nosso relatório. Eu quero que isso aqui seja privado para ninguém alterar. Eu quero que o título e a descrição sejam privados também para ninguém alterar esses carinhas, certo? E aí eu botei todo no privado, só que aí eu vou cair num novo problema. Qual é o problema? Eu precisava acessar os itens para guardar coisas dentro. Só que se eu colocar esse cara como public, a pessoa vai poder apagar os itens do meu relatório. Então, eu entrei no dilema. Como é que eu resolvo esse problema? Se eu deixar como public, qualquer um outro usuário vai poder atribuir nulo à minha lista de itens, que vai ferir o meu encapsulamento, não vai ser bom. Se eu deixo privado, eu não consigo guardar itens dentro do meu relatório. Se eu botar protected, também não vai mudar nada. Por quê? Porque se eu colocar protected, vai acontecer a mesma coisa do que no private. Por quê? Porque eu não estou aqui na classe principal com uma herança. A classe principal não herda do relatório, então também não adiantaria de nada. Qual seria a solução? A solução seria eu criar um método público que permite controlar o acesso aos itens. Eu deixo o item privado, né, para a pessoa não poder atribuir nulo ou atribuir uma outra lista qualquer aqui, e eu crio um método público que esse sim acessa o atributo privado. Esse método vai ser void, ele não retorna nada, e vai ser o adicionar item. O adicionar item vai receber um parâmetro imprimível chamado item, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse item e guardar na lista. Então vai em this.itens.add, que é o método que a gente estava usando de lá, item. Então isso aqui adiciona um item. E aí você não vai poder fazer mais nada. De fora do relatório, você só consegue adicionar itens. Não consegue apagar a lista de itens, por exemplo. E aí aqui, como que ficaria? Ficaria assim, olha. This.adicionar item. E eu vou fazer para todos eles. Para diminuir o nosso exemplo, eu vou apagar esse relatório geral aqui e vou deixar só esses. Agora, eu tenho uma chamada pública no meu relatório que acessa um atributo privado. Então, o atributo é privado, mas existe um método público que limita e controla o uso desse atributo. Vamos rodar para ver como é que ficou. Bom, o nosso código está funcionando da mesma maneira, só que agora ele está mais seguro, ele está mais encapsulado e, veja bem, ele está até mais utilizável. Por quê? Porque a pessoa aqui, especialmente no relatório, ela só invoca o método adicionar item. Ela não precisa acessar o atributo itens, o método add. Então ficou uma chamada só, ficou até mais fácil de utilizar do que com relatório de produtos, itens, add, qualquer coisa. Então agora está
mais encapsulado, tá melhor, ok? Só que agora a gente chegou num outro dilema. Imagina que eu quero daqui de fora imprimir o nome de um produto. Eu não quero alterar, eu só quero ler. Eu não quero escrever no atributo, eu só quero ler. Imagina que eu quero fazer aqui um console.writeLine com o nome do produto. Produto 3.nome. Lembra que a gente tinha o atributo nome? Só que eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo fazer isso? Porque o nome está inacessível. O nível de proteção me impede de ler. Quando eu impeço através dos modificadores de acesso do nível de proteção a escrita, eu estou automaticamente impedindo também a leitura. E é para isso que serve o outro conteúdo que eu gostaria de falar com vocês hoje, que são os métodos get e set. O que são os métodos get e set? Os métodos get e set são métodos padrão da orientação a objeto, que a gente sempre utiliza eles para operação de leitura e escrita. Get, a palavra get em inglês significa obter. Então, o get é o método padrão que a gente utiliza para leitura de atributos. E o set, a palavra em inglês significa atribuir. Então, o set a gente utiliza como método padrão para escrita em um atributo. Então, você tem um atributo e o padrão da orientação a objeto é encapsular o atributo. Você deixa ou private ou protected e você cria os métodos públicos de leitura e escrita. Se você quiser que dê para ler e escrever, você cria get e cria set. Se você quer que só possa ler, você só cria o get, mas não cria o set, que é o nosso caso aqui. A gente quer ler o atributo, mas não quer permitir a escrita. Então, qual é a solução? Cria o método get e não cria o método set e coloca o método get como public, ok? E assim a gente consegue padronizar o nosso código, o código orientado a objeto por padrão vai ser nesse esquema. Você tem atributo encapsulado e, ocasionalmente, se aquele atributo tiver que ser modificado, você vai criar métodos get e set. Vamos lá ver como é que a gente faz isso, certo? Eu vou começar pelo produto, que é o carinha que eu estou alterando aqui agora. Bom, pessoal, em muitas linguagens de programação, você precisa programar do zero o seu get e set. Só que aqui no C#, você tem uma coisa muito interessante, que é você fazer o get e o set quase que diretamente, certo? Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui esse carinha aqui, que é o atributo que a gente quer proteger, a gente renomeia ele, bota ele minúsculo com underline na frente. Essa denominação com underline na frente, ela é meio que um padrão que significa que esse atributo é um atributo encapsulado e fechado. E aí você cria um outro com o nome que você quer acessar, que é, por exemplo, o nome com o nome maiúsculo. E se eu quero dar apenas get, eu venho aqui e escrevo get e indico o que o get faz. O método get dessa propriedade, isso aqui a gente chama de property, tudo que é uma espécie de um atributo que tem esse esquema aqui com get ou com set, ele é uma propriedade chamada no C#. Então, esse get, o que ele faz? Ele retorna, esse é um método que retorna o underline nome. Então, a gente tem aqui, além do get, o nosso método set. E como é que a gente faz o nosso método set? O nosso método set ele vai alterar o valor do atributo que a gente está mexendo. Eu estou mexendo no atributo nome, certo? E o nome recebe o quê? Value. Value é um nome genérico para o valor que está sendo acessado de fora. Então, vamos conferir como é que ficou lá na nossa classe principal. O erro parou de acontecer. E se eu quisesse fazer aqui, olha, produto 3
ponto nome recebe qualquer coisa, funcionaria, certo? Então, quando eu uso esse cara aqui, olha, o ponto nome, o que eu estou acessando? Eu estou acessando, na verdade, o getNome, que retorna esse atributo protegido, underline nome. E quando eu estou aqui no program, na classe principal, e faço o meu objeto ponto nome receber alguma coisa, eu estou acessando, na realidade, o meu método set, certo? Então, esse value aqui, esse this.nome, que é o atributo protegido, recebe value. Que value é esse? Esse value é o carinha que está sendo atribuído aqui. Só que eu não quero, né? Eu não quero que esse atributo seja alterado, então eu não vou criar set, eu vou criar apenas o get, que vai me permitir apenas leitura, e eu vou fazer a mesma coisa nos outros atributos, certo? Vou criar um public double preço, certo? Que vai ter get. Como é que vai ser o get preço? Vai dar um return no underline preço, que é o atributo protegido. E aqui de dentro da classe, sempre que eu tiver de dentro da classe, eu passo a operar com o atributo protegido, que é o underline nome e o underline preço, certo? Aqui, tanto faz. Por quê? Porque aqui é leitura, então eu posso usar o get. Então, sempre que é this.preço com P maiúsculo, eu estou invocando o get. Se eu botar underline preço, eu estou acessando o próprio valor diretamente, certo? E aí, o que eu preciso fazer agora para terminar de encapsular? Eu preciso fazer a mesma coisa em tudo aquilo que eu quero que seja legível de fora. Então, no produto, o que eu quero que seja legível de fora? Eu quero que o nome e o preço sejam legíveis. Na assinatura, eu quero que... Na assinatura não. Na licença, eu quero que a chave seja legível, certo? Então, o que eu vou fazer? Underline chave. E vou criar um public string chave com C maiúsculo, que aqui dentro eu vou colocar o quê? Vou colocar o get, que vai permitir leitura, mas não escrita. Então, vai ser return underline chave. E aí aqui, this ponto underline chave da mesma forma, ok? E quando eu tiver na assinatura, a duração vai ser no mesmo esquema. Então, a duração vai ser underline duração, que vai ser um atributo privado, escondido, encapsulado. E eu crio aqui o public int duração, que tem o quê? Tem o get, que permite apenas leitura, retornando o this ponto underline duração. Repara que aqui de dentro eu consigo acessar os valores dos outros atributos que estão protegidos. Só não consigo acessar os valores de fora dessa classe, ok? Underline duração. E aí, desse jeito, a gente consegue fazer um código encapsulado mais seguro, mais fácil de ser reutilizado também. Porque vai evitar de que no reuso aconteça algum bug ou seja utilizado da maneira incorreta, ok? Para terminar, tem que fazer para os outros atributos, nome, e-mail. Vamos fazer apenas o get, nesse caso. Se você quiser que o atributo possa ser alterado, sei lá, eu quero que o e-mail seja alterável. É só criar o set, não tem problema, ok? Então, aqui eu vou colocar public string nome, ok? Nome, eu vou colocar o return, o this.nome, certo? O underline nome. Ah, tá dando errado porque eu não coloquei get aqui. Get e return underline nome. Para o nome eu só quero get. Para o e-mail eu vou colocar set, para a pessoa poder alterar o próprio e-mail. Certo? Então o e-mail está aqui, tem get. O get é return underline e-mail. E o set seria como? O underline e-mail
recebe value. Então, o e-mail pode ser lido e escrito. O que mais falta encapsular? Encapsulado, cliente encapsulado, imprimível, o método é público, encapsulamento está correto. Licença encapsulado, produto físico encapsulado, program não tem encapsulamento. Aqui eu preciso retirar essa atribuição de nome, por quê? Porque eu não criei um set nome, então só é permitido ler, não é permitido escrever. E no relatório eu também fiz um encapsulamento. E nesse caso aqui eu não vou criar nem get para o itens. Por quê? Porque do itens eu só quero que use essa funcionalidade de imprimir tudo. Então, eu vou deixar tudo private. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa nem leia o título, nem a descrição, nem os itens. Se quiser usar o relatório, a única forma de usar o relatório é através do imprimir relatório. É uma opção. Se você achar que no seu projeto faz sentido a pessoa ler, você cria um get. Se você achar que faz sentido escrever, você cria um set. Ok? Então, recapitulando o que a gente estudou na aula de hoje. O que a gente estudou na nossa aula de... Ops, esqueci aqui o underline nome e o underline e-mail. Pronto. O que a gente aprendeu na nossa aula de hoje é sobre encapsulamento, sobre como proteger atributos ou até métodos para não serem alterados, lidos ou invocados de fora para criar um código mais coeso, mais fácil de ser reutilizado. A gente viu 3 níveis de acesso. O público, que é qualquer um pode operar. O privado, que apenas a própria classe pode operar. E por último, o protected, que é um meio termo, que a classe pode operar e além da própria classe, as outras classes que herdam daquela classe, tudo que tem herança também pode acessar aquele atributo ou aquele método. Tá? Então são 3 níveis de acesso. Por último, a gente aprendeu como utilizar métodos get e set. O que são métodos get e set? São um padrão da orientação a objeto, nomenclatura padrão, para você criar métodos que fazem operação de leitura e escrita em um atributo encapsulado. Encapsulou o atributo, cria um método get para que aquele atributo seja lido. Quer que ele seja escrito? Cria um método set. E aí você cria ou get ou set, ou os dois, dependendo do uso que você quer dar para aquele atributo. Ok? Então, método getSet, leitura, get, escrita, set, para aqueles atributos que você encapsulou. E é isso, pessoal. Espero que esse curso rápido de orientação a objeto tenha sido proveitoso e útil para você. Beleza? Até a próxima!